Vamos pegar, inclusive, nesse gancho, já que a gente falou daquela questão que o Hayek diz, né? Que na democracia os piores chegam ao poder. Era exatamente isso que eu ia falar. Bom, pegando desde o processo de redemocratização do Brasil. A gente teve o Collor, que fez o confisco, pegou o dinheiro de todo mundo e acabou saindo do governo ali às vésperas de tomar um impeachment. Aí depois do Collor, veio o Fernando Henrique, 8 anos. Aliás, veio Itamar, né? O vice assumiu, Plano Real. Fernando Henrique, 8 anos. Aí depois veio o Lula, mais 8. Aí depois o Lula foi preso, né? Vamos lembrar disso. Não imediatamente, mas depois veio a Dilma. Dilma sofreu um impeachment. Aí agora veio o Bolsonaro. Então pegando durante... Aliás, teve o Temer também. Teve o Temer. Mas pegando durante esse curto espaço de tempo, você vê que vários sofreram impeachment, ou toda hora alguém tenta fazer um impeachment contra o Bolsonaro, a não sei quantos processos, que só não vão pra frente, porque agora o presidente da Câmara dos Deputados, ele tá alinhado com o governo. Porque se ele quisesse pautar alguma coisa, igual na época da Dilma, o Eduardo Cunha fez, isso aí poderia ir pra frente. E você não pode lembrar, assim, sabe, qual foi o melhor presidente que a gente teve desde que foi redemocratizado? Você pega assim e fala, Fernando Henrique, por causa do Plano Real. Isso foi lá atrás, né? Antes da redemocratização. Não, mas de toda a história do Brasil, o melhor presidente foi o Tancredo Neves. Que não com justiça, governou, porque né? morreu sem governar, né? Não fez nenhuma besteira, não se envolveu em um escândalo de corrupção durante essa época de presidente, que ele era político anteriormente. Mas você olha as pessoas que chegam no poder, assim, e, cara, como é que eles chegam lá? Porque não é um cara, assim, que você olha e fala, nossa, esse cara tem um notável saber intelectual, né? O tal do governante filósofo que o Platão falava. Não, às vezes você olha pro cara e ele tá lá porque parece que tinha que ser ele, porque senão era o outro. Que era pior do que ele. Que era pior do que ele. Então a gente fica reduzido a uma escolha sempre... É a escolha do menos pior, sempre. Do menos pior. Por que isso acontece? Cadê as pessoas boas na política? O que afasta elas? Já que na democracia qualquer um pode ser eleito, teoricamente, né? Pra deputado a gente viu que não é bem qualquer um, né? Depende ali. Mas cadê as pessoas boas? Por que isso acontece? O Hayek tem um capítulo no Caminho da Servidão que ele fala disso, né? E eu não vou lembrar os outros 2 motivos, mas ele fala que são 3 razões principais para que isso aconteça. E a primeira é que ele vai dizer que geralmente essas pessoas que têm um certo interesse pela política, naturalmente elas se afastam dessa vida mais intelectual, da instrução e tudo mais. Então eu acho que isso pode pesar muito, né, no final das contas. Quem tem interesse em participar não é esse pessoal mais culto, não é um sábio, não é o filósofo que o Platão falou. Geralmente é o pessoal que está disposto a ir para a luta ali, a peitar o negócio e entrar, porque se ele não fizer, não vai ter quem faça. Se ele não se candidatar, não vai ter quem se candidate. Justamente por isso, porque eu acho que os bons tem uma tendência natural a se afastar. Você não acha, não? Eu acho que tem muito disso, assim. É como se as pessoas olhassem para a política e falassem, melhor não. Deixa eu ficar aqui trabalhando na iniciativa privada. Você se candidataria, Boldinha? Eu não, e nem deixaria você se candidatar, como muitos pedem. Mas o que eu ia dizer é que eu acho que tem muito a ver com quem promete mais, né? Porque, no final das contas, quem se dispõe a mentir e falar que é capaz de fazer tal coisa, mesmo não sendo, acaba se elegendo. Então, acho que tem muito dessa questão. Acho que esse é o outro motivo do Hayek. Eu não estou lembrando agora, mas acho que é exatamente o que ele fala. É que os que chegam ao poder são os piores por isso, porque são os que estão mais dispostos a fazer de tudo para chegar lá. Tem uma frase do Thomas Sowell... A questão do escrúpulo, né? Talvez seja os que tem menos. Tem uma frase do Thomas Sowell, que é um economista americano, tá com 90 anos já. 90. E o Thomas Sowell, ele fala que quando as pessoas querem o impossível, apenas os mentirosos podem, né, atender aquelas pessoas. E a Malu, ela citou essa parte e me lembrou... Nada a ver com democracia isso, mas é de um livro também que ele acaba levando pro lado das finanças, que é o Previsivelmente Racional, pelo menos no mercado financeiro muita gente lê. E nesse livro é engraçado que uma vez ele foi fazer um estudo em uma faculdade, um estudo com chocolates. Ele levou para uma faculdade 2 chocolates, um da marca Hershey's e outro acho que era Lindt, tinha uma marca com chocolate de mais qualidade. E ele começou a vender no intervalo. E ele vendia o bombom Hershey's por 1 centavo, se eu não me engano, e o Lindt por 5 centavos. E aí os estudantes saíam, alguns compravam de 1 centavo, alguns compravam de 5, então ficava mais ou menos dividido, não tinha uma preferência clara por um ou por outro. Aí no outro dia ele voltou para a mesma faculdade, onde estavam os mesmos alunos, com os mesmos bombons, só que agora ele baixou 1 centavo no preço de cada um. Então agora você tinha um chocolate Hershey's de graça e um Lindt por 4 centavos. A diferença era de só 1 centavo. Quando veio o intervalo, qual que os estudantes queriam? O de graça. Então quando você promete alguma coisa gratuita para as pessoas, de fato, elas vão querer quase sempre aquilo, não vão parar para refletir.
Então você pega, por exemplo, um político com viés mais liberal, que ele quer deter o crescimento do Estado. E do outro lado você pega um cara que não tá nem aí pro crescimento do Estado, ele promete que tudo vai ser gratuito. Saúde, educação e emprego, vou fazer tipo tudo. Ciro, né? Gratuito, na última eleição. de boa qualidade. Vou tirar todo mundo do Serasa, vou limpar o nome de todo mundo. Pô, amor, há um tempo atrás eu votaria no Ciro, hein? Se ele me oferecesse tirar meu nome do Serasa. Aí você fala assim, e vai pagar como por isso? A gente vai tributar os mais ricos. O cara só fala isso. Mas a chance desse cara ser eleito é muito maior do que do outro cara que fala, não tô prometendo que o Estado vai fazer nada. Na verdade, eu quero diminuir o tamanho do Estado para que você tenha mais dinheiro na sua mão. É uma promessa que ela fica, sei lá, mais abstrata perto da outra, que é tão concreta, né? Tudo gratuito. E esse cara, ele vai ser eleito. Até o Hope, ele fala que a democracia levará ao socialismo com base nisso. Nesse aumento do Estado que vai acontecer ao longo do processo democrático. Ele falava que na monarquia não acontecia no antigo regime, porque tinha uma distinção clara. E tem uma coisa engraçada, que quando você fala dessa coisa das promessas, é que a gente precisa voltar um pouquinho na história e lembrar que foi exatamente isso que elegeu Hitler, né? Que colocou Hitler lá. Porque eleito democraticamente. Democraticamente. Então é exatamente isso. É o que o Hayek fala, né? Esse é o exemplo que ele dá do Hitler. Então, assim, você pega o exemplo da Alemanha, o pessoal estava ali, o povo alemão estava completamente exausto, tinha acabado de sair de uma guerra, né? A galera só queria comer um pãozinho e tomar uma cerveja paulana gelada no final do dia, mas apareceu quem? O menino Hitler, o garoto Hitler, e começou a prometer o céu para esse pessoal. Então, os alemães estavam, assim, meio que desmoralizados, porque tinham tido aquele resultado na Primeira Guerra. O Hitler chegou e falou, não, a gente precisa recuperar isso, a gente precisa recuperar o fôlego, a gente precisa recuperar o amor pela nossa pátria e tudo mais. E a partir disso, dessas promessas, né, de que ele ia oferecer um pedaço do céu na terra para o povo alemão, ele começou a conquistar essas pessoas, né? O pessoal começou a falar, olha, então pode ser que isso seja bom, que esse cara esteja falando uma coisa boa pra gente. E o processo se deu a partir da completa demonização dos judeus, né? Porque ele começou a colocar os judeus como os inimigos. Então, assim, se a gente tá nessa situação, se o povo alemão tá nessa situação, é por causa dos judeus. Então, vamos perseguir esses caras. E Hitler foi assim que ele foi prometendo. Foi democrático, entendeu? Então, assim, é exatamente o que o Hayek fala e é exatamente o que a gente vê que, graças a Deus, não temos mais um Hitler por aí solto pelo mundo, mas a situação se repete no sentido de continuam sendo os piores a chegarem no poder. Então, a democracia falhou. E muitos deles não sabem nem o que estão fazendo, né? A gente vê agora, nessa situação da pandemia, as pessoas tentam tomar algum tipo de atitude no sentido, estou fazendo alguma coisa para ajudar vocês. Errado. E ninguém sabe o que fazer, na verdade. E aí começa a fazer, faz lockdown, e daqui a pouco não faz lockdown, e vacina, não vacina. E aí fica nessa loucura, porque afinal ele tá lá, ele tem que fazer alguma coisa, ele não sabe o que fazer. E é isso. Tira a máscara, põe a máscara. Não usa a máscara só sentado, porque o vírus só pega quem tá em pé. É coisa assim, nesse nível, né? Mas olha, as coisas de por que os piores chegam ao poder, eu acho que ainda não há um estudo, pelo menos eu não conheço, né? Um estudo que tenha explicado de forma suficiente. E eu acho que é um estudo que tem que ser feito com base em realidades políticas específicas. Ou seja, a explicação para o Brasil, acho que não vai valer para a Inglaterra nem para os Estados Unidos. No caso do Brasil, no fundo, um ambiente ou um sistema vai atrair aquele tipo de pessoa cuja personalidade, cuja expectativa mais se aproxima do que esse ambiente se tornou. Então, se você tem um ambiente político que, no fundo, premia os mais criminosos, os mais espertos, se esses caras chegam ao poder, e, pelo contrário, se o cara honesto ele está ali submetido a todo um sistema de incentivos negativos, que ele não consegue fazer muita coisa, e sequer ele consegue impedir os piores de atuarem negativamente, então está criado todo um ambiente para expulsar. Questão de incentivo, né? É isso. Então você tem um sistema criado, né, de várias maneiras para impedir que os melhores queiram participar dessa atividade. Eu acho que muito vem disso. Eu acho que tem outros elementos que compõem uma resposta única. Eu acho que não cabe, mas eu acho que de primeira, assim, para analisar de forma mais específica, acho que é isso. Então, se você, por exemplo, é um criminoso, ou você tem alguma tendência
a ter ou você tem um caráter, uma ética meio plástica, né? Você se vê, né, nesse local. Pelo contrário, se fosse um local que o controle é mais rígido, nesse lugar eu não vou conseguir fazer nada, esse cara não vai entrar aí. Olha que coisa interessante. A Associação Brasileira de Jurimetria, que é presidida até por um amigo meu, grande advogado, Marcelo Guedes Nunes, a pedido do G1, eles fizeram um levantamento, os candidatos aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador em todo o estado de São Paulo, na última eleição. E o que esse dado revelou foi o seguinte: do total de 422 candidatos, existiam 509 processos criminais de primeira instância no Tribunal de Justiça de São Paulo. Ou seja, você tem um recorte... De quanto? Né? Como é que é os números? Calma aí. Eu não entendi direito. Eu buguei aqui. Tem mais processo do que candidato? É porque você tem candidato que respondia mais de um processo. Que legal. Olha.